Olá, família! Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, o que você está esperando? Se inscreva, aqui você sabe, cidadania na veia e muita generosidade. Olha, vamos lá. O pessoal está chegando aí, mas eu quero já ir direto ao ponto para a gente não perder tempo aqui. Vamos! Revisão do FGTS, ADI 5090, empurrada pela barriga, empurrada na barriga mesmo, aquela coisa na barrigada pelo STF para 2022, certo? 14º salário dos aposentados, empurrado também na jogatina ali do Congresso Nacional pela Câmara dos Deputados, onde até o presidente da Câmara participou dessa reviravolta aí e empurrou a votação e o projeto do 14º salário para fevereiro, ou seja, tem que ir até fevereiro. Chegando em fevereiro, tem que votar na Câmara, tem que votar no Senado, voltar para a Câmara aprovar o que já foi mudado pelo Senado, o presidente sancionar, para que aquele projeto de lei que fala que o pagamento seria em março seja promulgado e o pessoal aí, aposentados e pensionistas, recebam, tá? Então, como disse, ADI 5090, empurrado pelos ministros do STF, 14º salário, empurrado pelos deputados federais, pelo Congresso Nacional. E aí nós temos hoje o que para buscar aí ajudar os trabalhadores, os cidadãos de bens desse país a botar um dinheirinho, o abono salarial. E aí a gente já vai falar disso já já, eu não vou tomar muito seu tempo. Vamos lá que eu quero falar muito com vocês hoje aqui de 3 pontos fundamentais. Olha, o pessoal tá chegando. Seja bem-vindo, pessoal. Já mandei um link pro Charles, hein? Vamos ver se ele é cabra-retado e vem pra cá com a live com a gente. Só ajeitar o cabelo, tá vendo? Por isso que é bom ser careca, porque eu não preciso ajeitar o cabelo, meu amigo. Penteia essa cabeleira aí e vem pra cá, hein? Quero ver. Então, olha só, gente. Vamos lá. Eu comecei essa live aqui falando com vocês sobre a ADI 5090. O STF pegou simplesmente a ADI 5090, sentou em cima, tá? Não vou falar os ministros porque estou pensando o STF, tá? Aquela deusa Temis que tem lá, né? Deusa da Justiça. Sentou em cima da ADI 5090 e não saiu mais. Falou, não, deixa esse negócio para 2022, tá? Foi isso que aconteceu. E por que isso aconteceu? E aí eu queria a opinião de vocês sobre isso daqui. Principalmente pelo seguinte, o que eu tenho visto em alguns comentários? Uma visão muito egoísta. E, gente, se você pensar só no seu, a gente não vai ganhar essa luta. A ADI 5090 é uma luta de 40 milhões de brasileiros. Se você, eu já cansei de falar isso aqui, poxa, encontrei o canal do Giovanni, somos o único canal, único aqui no YouTube. O Charles também tem dado essas orientações, mas a gente dá todas as ferramentas para você ir lá e entrar com o seu processo de revisão do FGTS, tá? A gente tem feito isso. E aí, e aí, muitos inscritos aqui, muitas pessoas vêm aqui no nosso canal, pega todas as informações, assiste ali a playlist, papapá, aprende tudo, faz a petição e pronto. Não compartilha com ninguém, não informa para ninguém. Já resolvi o meu, já garanti o meu. O resto que se exploda. E aí, o que eu tenho visto é um pouco disso também no nosso grupo Telegram. Olha, já estou fazendo o meu, estou me adiantando, não vou compartilhar com ninguém não. Pra você ter uma ideia, a gente nem tem mais grupo de WhatsApp. E o grupo do WhatsApp tem mais recomendações e mais compartilhamentos dos nossos vídeos do que o nosso grupo do Telegram, com quase 8.000 pessoas. Então, isso é uma vergonha e demonstra um pouco de falta de generosidade
em compartilhar informação. É um fato. São 40 milhões de brasileiros. E o que eu tenho provado com vocês aqui, tenho demonstrado, é ser generoso. Eu tenho sido generoso, tenho praticado a generosidade nesse canal, tenho convidado pessoas para falar, tenho disponibilizado conteúdo, tenho falado com todos, tenho dialogado com todos nesse canal aqui. Vocês são prova disso. Eu tenho certeza que isso vocês têm visto aqui. Tá? Olha aqui, ele veio, ele veio, ele veio. Charleston, meu querido, só tira essa camisa, depois você volta. Não, 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 não. Brincadeira, pode ficar rir. Olha, Charleston, eu estou falando aqui sobre uma coisa que eu e você, Charleston, a gente tem muita coisa em comum e a gente compartilha de muita coisa. E aí, a gente estava falando sobre isso de manhã, que o FGTS só não foi julgado no ano de 2021 por falta de generosidade e união. E eu lembro o seguinte, Charleson, essa luta da revisão do FGTS começou com nós dois brigando. A gente brigando, a gente se uniu, a gente se entendeu, falou, não, essa luta é de todo mundo, a gente está aqui para somar, a gente está aqui para criar pontes e não muros. Foi o que a gente fez. A gente criou pontes, você meteu bronca na planilha, atualizou planilha, Excel, atualizou, manteve ali atualizada para todo mundo, teve aquela questão de planilhas eletrônicas, você falou, não, Giovanni, isso é muita dor de cabeça, vou dar a planilha de graça, e tem dado tanto no meu grupo Telegram, quanto no seu. E aí, o que aconteceu aqui? A galera, pô, 40 mil, 50 mil, 70 mil, 66 mil, ó, mas 15 mil, papapá, vou ganhar. As pessoas abriram o olho, entraram com as ações, as ações começaram a ser recebidas sim, suspensas aguardando a decisão do STF. O que as pessoas começaram a fazer aqui? Só entravam no canal para cobrar, para nos cobrar e falar, cadê a revisão, cadê o julgamento da DI, tanto contigo quanto comigo, mas ninguém, e a gente aqui na luta, no deserto, tentando compartilhar informações e falando para todo mundo, gente, compartilha, vamos construir essa força, e eu comentei contigo hoje de manhã, é impressionante a força que o Sandro está tendo com os aposentados lá, buscando o 14º, que é uma impossibilidade jurídica, mais uma possibilidade jurídica, política, e ele na mesma hora falou, peraí, Giovanni, vou chamar o pessoal aqui do WhatsApp, não tem nem 250 pessoas lá, todo mundo veio para a live. Eu e você aqui é uma luta para engajar os nossos inscritos aqui, os nossos membros lá dos grupos, para unir forças, porque se a gente tivesse todo esse povo trabalhador com ação de revisão sendo generoso aqui, a gente teria no mínimo aí 10 milhões de trabalhadores já com as suas revisões. E infelizmente a gente não tem visto isso. Fala um pouco sobre isso. Qual é o teu ponto de vista sobre isso, Charleston? Da revisão, porque eu estou falando da revisão agora, Charleston, pelo seguinte, que a revisão hoje, 2021, o STF conseguiu sentar em cima da revisão do FGTS um ano inteiro e empurrar para 2022. E aí eu falei que a culpa disso é nossa, que não conseguimos gerar generosidade. Eu e você geramos. Trabalhamos o ano inteiro para que isso acontecesse, para gerar generosidade e cidadania. Mas as pessoas não têm se convertido a esse espírito de generosidade e tentado impactar outras vidas de outros colegas e trabalhadores. Como é que você vê isso, Charles? E obrigado por ter vindo, meu amigo. Eu agradeço. Eu agradeci o convite, assim, né? Convite de última hora. Eu tava lá só elogiando sua gravata e aí apareci, né? De antemão, eu queria, na verdade, lhe agradecer, né? Porque por um tempo, até mesmo eu no canal dei uma pausa em relação à revisão do FGTS. Você ainda assim continuou no solo aí, né? Sozinho, praticamente, levantando essa bandeira. E aí, a gente vai tentar lembrar o seguinte: você lembra que quando a gente começou a fazer o trabalho juntos, os próprios tribunais começaram a mudar os sistemas deles. Foi. Né? Você viu que o sistema era de um jeito, com a demanda, o sistema começou a se ajustar. Então, a gente viu que
dava certo. Só que acaba sendo que as pessoas às vezes não acreditam e a gente não pode acreditar por elas, né? O nosso papel é ajudar com a petição, com o cálculo, mas o restante é delas. Se elas não forem fazer isso, infelizmente a gente não pode pegar na mão delas e dizer, vou fazer por ti. Não dá para fazer isso, né? Então, infelizmente, talvez a falta de compartilhamento, isso faz com que a entrega não seja tão grandiosa assim e não cause tanto, vamos dizer que, despertar dos órgãos públicos. O importante é despertar alguma coisa. O órgão público, ele só age se ele for pressionado, infelizmente. Se não for, ele não vai agir. E Charleson, as pessoas não entendem. Olha só, ministro do STF, gente, assiste YouTube. Você acha que eles não veem nossos vídeos aqui falando de YouTube? E vamos falar de PIS, PASEP aqui e você vai entender isso. Ministro de STF, gente, assiste os vídeos sim. Eu tenho informações de assessoria. Eu tenho essas informações. É a primeira vez que eu falo isso daqui. Mas eu tenho informações relacionadas a isso. Quando eu fiz aquele vídeo falando do posicionamento do Luiz Fux, porque ele não pauta, eu tive informações relacionadas a isso. As pessoas veem. Agora, ver um vídeo nosso com 20, 30 mil é diferente de ver um vídeo com 5, 6 milhões de pessoas e as pessoas cobrando aqui na live e tudo mais. As pessoas não se comprometem. Não levantam a bandeira. Assim, primeiro estava todo mundo parado, era o primeiro estágio de estagnação total de exercício de cidadania. Eu e você fomos lá, agimos. Falamos, olha, qual é a dificuldade? A planilha está aqui. Qual é a dificuldade? É entender o sistema judiciário e ter uma petição? Está aqui. Cara, eu fiz isso o ano inteiro. Eu entreguei a minha vida nisso. E eu todas praticamente... as regiões. Oi? E todas as regiões, né? De todas as regiões. E assim, eu me entreguei para isso. Tinha dias eu falava, não vou atender cliente hoje, vou ficar aqui inteirado nisso, e realmente foi o que aconteceu. Por quê? Porque eu me entreguei nisso como um ideal. E falei, a ADI 5090 vai acontecer se a gente tiver força para isso. Agora, vamos lá, você acha... Se você pode escrever aí, qualquer um escreva aí. Você acha que o STF vai julgar procedente em favor dos trabalhadores com meia dúzia, 50, 100 mil de trabalhadores se envolvendo nisso, gente? Só porque você não quer compartilhar uma informação com o seu colega, não quer divulgar isso nas suas redes sociais. Pessoal lá no Instagram, no Telegram, pelo amor de Deus, gente. Vai lá, entra, pega tudo, se informa, aí a pessoa fala assim, pô, valeu, consegui, meu processo foi suspenso, some. Não ajuda, não compartilha, não há generosidade alguma. E olha, não há fruto nisso. Você não vai colher esse fruto sendo egoísta, porque o STF vai bater na nossa cabeça. Se a gente não se unir, vai bater, é só você olhar. Em maio, bateram na nossa cabeça. O presidente simplesmente falou, ó, não vou julgar isso não. E ponto. Eu sou o único aqui que estou batendo no STF. Estou falando, estou mandando e-mail, estou enfrentando os diálogos e a narrativa do próprio presidente do STF. E ninguém compartilha, ninguém se engaja na luta. E o engajamento da luta é individual, não dá para a gente fazer isso sozinho. Tanto é que você teve um período ali que você falou, Giovanni, cansei. Você mesmo deixou claro, Giovanni, não dá. Não dá para ficar nessa luta, eu tenho que seguir. E eu fiquei no deserto sozinho, mas te convenci, ô Charles, não me deixa, pelo amor de Deus. E vocês viram, todos os convidados que eu trouxe aqui, ninguém quis realmente ir ali a fundo na questão da revisão do FGTS da ADI 5090. É uma luta minha contigo, Charleson. E o povo brasileiro não está percebendo isso. 40 milhões de brasileiros. Só para você ter uma ideia, o INSS paga 30 milhões de benefícios previdenciários. Claro, 15 milhões de aposentadorias e o restante ali benefícios temporários, auxílio-doença, salário-maternidade e tudo mais. São 40 milhões de brasileiros, gente. Quase um quinto da população brasileira tem direito à revisão da FGTS. E você simplesmente vem aqui,
pega a informação, guarda para você, beleza, vou ganhar, vou fazer o meu churrasco com o meu vizinho que se dane. Não é? É isso tem me incomodado, Charles. Eu entendo. É assim, e a questão da força, hoje está tendo a votação do orçamento, né? Da APL 1921. Se a votação começou hoje, 10 horas, aí foi suspensa e voltou meio-dia. Tem uma proposta no orçamento que é para que ela possa aumentar o salário dos agentes comunitários. Você sabia que tinha gente lá na hora da votação, vestido como agente comunitário, fardado, bonitinho, cobrando lá? E sabia que a própria deputada que estava lá regendo a reunião, ela parabenizou eles e disse que ia pensar sobre o aumento deles, né? Ou seja, eles estão lá em cima pressionando. Se você aparece, se você está lá compartilhando, isso dá a ideia de que existe um povo que está interessado nessa decisão aqui. Se ninguém faz nada, ninguém vai mexer os pauzinhos para resolver nada, não. Infelizmente. É a política brasileira. Gente, vocês entenderam? Por favor, coloquem aí nos comentários. Vocês entenderam que a gente precisa se unir para ganhar força e para esse gigante levantar e para que o STF entenda que a categoria trabalhadora, que o povo, 40 milhões de trabalhadores nesse Brasil, estão de olho na DI 5090 e que é um direito do trabalhador ter a vitória nessa DI 5090? Vocês conseguem entender isso, gente? E a gente só vai conseguir isso com generosidade? Vocês conseguem entender isso? Por favor, dê um sim aí e diga para mim que vocês vão começar a compartilhar e vamos envolver todos nessa luta, que é a DI 5090, é revisão do FGTS em 2022. Vocês conseguem entender isso, meu povo querido? Beleza? É até bom depois fazer uma força-tarefa, né, para ver se a gente consegue fazer isso. Isso, e vamos. E eu vou estar lá no julgamento. Eu vou estar lá na ADI. Vou falar contigo para ver se a gente vai. Vou estar lá no plenário do STF, vendo e acompanhando esse julgado. E aí, Charleson, quero te trazer uma informação que você trouxe que é super importante. O que acontece? Já resolvemos a ADI 5090. Já entendemos que nós podemos mudar essa história e para que não aconteça como tá aí, como acabou de acontecer com o 14º salário. O que tem um 14º salário? O Sandro Gonçalves, o pessoal lá, o quarteto lá, os meninos, eles convocaram um movimento para ir em Brasília. E aí, eles chegando lá em Brasília, só foram 70 pessoas. 70. De milhares de pessoas. Se você juntar ali o canal dos meninos, sei lá, 5 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas, 70 pessoas foram. O que aconteceu na semana seguinte? O relatório saiu da Comissão de Finanças e Tributação e no caminho, indo, na verdade, no processamento eletrônico ou no processo ali do regimento, que deveria ser entregue à presidente da CCJ, o presidente da Câmara pegou e colocou em cima da mesa dele. Que ousadia é essa? Você acha, Charleson, que se realmente, ao invés de ter 70 aposentados ali, 70 pessoas, se tivesse 700 mil pessoas, o Arthur Lira faria isso? Com certeza não, porque é a pressão popular, né? A pressão é importante. Hoje você pode ir, por exemplo, quando alguém faz alguma postagem de cunho racista ou de cunho, como muitos falam, homofóbico, essa postagem começa a rodar na internet, o que a pessoa que postou tem que fazer? Vai ter que se retratar. Porque ela sabe que senão ela vai ser virtualmente malhada, né? Então há uma pressão virtual ali. Então, imagina, uma pressão virtual. Como é que se faz uma pressão virtual? Compartilhando. É assim que se faz uma pressão virtual. Você compartilha aquela situação, é muita gente engajada naquele assunto. Você já viu, por exemplo, Twitter. Twitter, ele sobe, às vezes, as 10 hashtags mais faladas no Twitter. Já imaginou se as 10 hashtags mais faladas no Twitter fosse revisão do FGTS? Isso viraria notícia, né? Mas como essas hashtags não são as importantes, vamos dizer assim... Não, o vídeo em alta no YouTube. O vídeo em alta no YouTube. Revisão do FGTS.
Pois é, então, Imagina. por não haver essa pressão virtual, que é a partir do compartilhamento, aí você vai ver hoje, quem é que vai ser chamado para estar em um programa de televisão? É quem está bombando na internet. Então você imagina, se uma notícia daquela bomba na internet, aquela notícia vai virar capa de jornal, aquela notícia Isso aí. alguém vai ter que falar sobre ela, entendeu? Como Isso ninguém aí. está falando nada, fica assim mesmo. Aí às vezes um canal pode ter, como o seu, 300 mil, o outro canal 10 mil, 100 mil, 200 mil, mas se não há o compartilhamento daquela informação, ela fica só ali naquele grupo fechado e não sai Isso dali, aí. entendeu? Isso Infelizmente. aí. É verdade. E aí, eu refletindo sobre o 14º salário, eu vi que o ponto da derrota foi ali. Por quê? Porque ali o presidente falou, olha, ela antes de ir para ela não ser mais sofrer mais pressão com isso, me dá aqui que eu seguro na minha mesa. E foi o que ele fez. Entrou o recesso parlamentar, vai entrar hoje. Acabou, tá tranquilo. Agora tem que ter 5 sessões só em fevereiro para pagar em março. Com tudo isso para pagar, é possível? É uma frase. E aí foi o que eu fiz, foi o que fez eu repensar sobre o 14º e acreditar no 14º, Charleson. E o Sandro e os meninos lá, eu admiro e estou com eles nessa luta também. Eu corroboro com eles nessa luta. É o seguinte, nunca tire a esperança de ninguém. Eu ouvi essa frase uma vez. Nunca tire a esperança de ninguém. Sabe por quê? Porque possivelmente, ou talvez, seja a única coisa que lhe resta. Então, a gente não está aqui para ser pessimista. E como eu falei, há uma inviabilidade jurídica, sim, mas há uma viabilidade política do 14º. E ele só não aconteceu por conta de 70, se tivéssemos lá 700 mil deputados, pessoas, 700 pessoas, já seria suficientemente capaz de fazer isso parar na mesa da CCJ assim, e ela fazer o que deveria ter sido feito. E por conta dessa fraqueza, 70 pessoas, pelo amor de Deus. Não, me dá isso aqui, bota na minha mesa aqui que eu seguro isso. 70? Pô, fui eleito com 1 milhão de votos, acho que eu vou ficar preocupado com 70? Não, bota isso aqui na minha mesa, daqui a pouco esquecem. A imprensa não está nem noticiando. Sim. E aí você vê, a gente vai entrar nisso. Eu até falei hoje no vídeo, gente, por que a imprensa não noticia isso? Gente, quem é o maior pagador da imprensa brasileira hoje? Quem mais dá dinheiro para a imprensa brasileira hoje? Governo federal. Governo federal. Você acha, pensa bem, escreve aí sua opinião sobre isso. Você acha que eles vão levantar pauta de questões relacionadas à Caixa Econômica Federal, relacionada ao INSS? Pelo amor de Deus, gente, é claro que não. É claro que não. A gente viu há algum tempo atrás, não tem nem 1 ano, 2 anos atrás, um áudio numa reunião ministerial onde o cara estava falando que a Caixa estava ali com uma emissora de televisão e estava pedindo mais para anunciar. Pelo amor de Deus, gente, a Caixa paga demais. E paga não, dá dinheiro para quem não deveria dar. Porque esse dinheiro que está indo para lá é dinheiro seu, do trabalhador brasileiro. E aí você fica aí, disperso, e aí espalha. Né? A meta é espalhar, porque quanto mais espalhado, menos, olha, igual meu sogro, menos união teremos, né? Eu até falo com ele, Menos força, né? menos, Menos força nós vamos ter também, né? E se a gente se unir, é a ponta da lança. A gente vai chegar a algum lugar. Então, 2022, ADI 5090 tem que ser nossa prioridade, porque 2021 a gente perdeu. Sim, perdemos por egoísmo. Egoísmo, porque se todo mundo que já fez a revisão do FGTS trouxesse, ou tivesse compartilhado pelo menos para 10 pessoas as informações, o passo a passo de FGTS, a gente estaria numa situação muito diferente. E aí eu te falo,
E aí eu te falo que foi a mesma coisa. Olha só, 70 pessoas foram lá em Brasília cobrar o 14º. Dias depois, o presidente da Câmara falou: ó, me dá isso aqui que eu banco, eu seguro e não vai pagar 14º não, porque a gente tem que aprovar o fundão eleitoral. A gente já vai falar do fundão. 5 bi, acabou de ser aprovado. Eu seguro essa parada porque eu quero fundão eleitoral. E o cara segurou. E o que aconteceu no STF em maio de 2021? O presidente do STF chegou e falou: ó, tiro da pauta assim, ponto final, eu vou botar a hora que eu quero. Não foi isso, Charles? Sim. E ainda votou a retirada do PIS e COFINS da base do ICMS. Você tá entendendo? Tipo, olha a marra, olha a bronca do cara. Por quê? Porque a população tá nem aí. A população tá olhando para outras coisas. Ou então já olhou pro seu e aí fica só vindo aqui no canal para e aí, vai sair não, vai sair não. Meu amigo, junta pessoas, cara. Compartilha informação, minha amiga. Seja generoso e cidadão. Não há cidadania sem generosidade. Porque a cidadania, ela precisa de gente. E aí você vê o presidente do STF, na bronca, pegou, tirou na marra e não botou mais, pô. Eu lembro que na época da história da planilha, tinha uma planilha que muito era feito o cálculo, que era do Tribunal Rio Grande do Sul. E aí eu fiz um vídeo mostrando que havia um erro nela. Esse vídeo ele circulou muito, mas muito, que foi parar na mão de um advogado que trabalhava na controladoria do Tribunal do Rio Grande do Sul. Ele me chamou no Instagram, pediu que eu explicasse o que tinha ocorrido com aquela planilha e logo em seguida aquela planilha do Rio Grande do Sul ficou indisponível. Por quê? Para manutenção, porque havia um erro nela. Se não houvesse o compartilhamento, se não houvesse, por exemplo, alguém que visse aquilo ali, ia continuar uma planilha em um site de tribunal com erros. E quantos processos talvez não foram feitos errados? E Charleston, quando a gente começou a fazer o passo a passo dos TRFs, os TRFs, a gente ia identificando algumas dificuldades para que o cidadão tivesse um acesso melhor. Cara, o negócio saía na hora. Eles alteravam, atualizavam, a gente viu isso. Agora, o que a gente viu com o Arthur Lira segurando o projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas, a gente viu o Luiz Fux tirando de pauta a ADI 5090 e sentando em cima. E quem falou alguma coisa? Eu falei aqui. Mas você compartilhou? Você foi lá e fez a sua parte? Sabe, eu entro no nosso grupo Telegram, as pessoas acabam os dela, ó, vão embora. Lógico, tem muita gente ajudando um ao outro, mas, gente, a gente precisa criar força. Uma andorinha não faz verão, duas também não faz verão, Sim. né, Charleson? Então, a ADI 5090 que seja a nossa prioridade para 2022. O 14º salário, ele tem que ser votado até fevereiro de 2022. Por quê? Porque nesse projeto de lei está falando que o pagamento seria em março. Juridicamente há inviabilidade, tá? Mas politicamente é viável. Então continue acreditando e se engajando no que você acredita. Não adianta. Se você tem uma frase que eu gosto muito de dizer o seguinte: se você acredita que pode, você está certo. E se você acredita que você não pode, você também está certo. Não é verdade, Sim. Charles? Sim. Então, doutor Giovanni, vai ter muita pauta para as pessoas ajudarem os canais que vão pensar nessas pautas. A gente tem 14º salário, a gente tem revisão do FGTS, nós temos aí abono salarial, nós temos cota do PIS, nós temos uma possível unificação do seguro-desemprego com o FGTS, nós temos uma possível extinção da multa de 40% do FGTS, ou seja, eles estão se reunindo. A revisão da vida toda, a revisão da vida toda. Revisão da vida toda. Ou seja, eles estão se unindo. E a gente vai se unir? Se não for se unir, ó, como eu falei no canal essa semana agora, dia 17 de dezembro, 17, havia uma PL que estava no Congresso, que era a PL 4021. Essa PL, ela pedia que o ministro Paulo Guedes pediu que fossem analisadas contas em alguns fundos
que estavam já parados, que não eram mais necessários ser gastos, e que esse recurso fosse transferido para outros fundos. E aí essa PL entrou dia 30 de novembro e dia 17 de dezembro ela foi aprovada. Menos de 18 dias aí. Foram 889 milhões de reais, sendo que só do seguro foram 119 milhões de reais, ou seja, 119 milhões do seguro-desemprego foram retirados, foram cancelados e transferidos para outras unidades, outras fontes de custeio, que no caso foram para servidores, militares. Está acontecendo, só que a gente não está acompanhando, não compartilha e está acontecendo, entendeu? Aí podia ser um recurso que podia ser usado para pagar abono, podia ser recurso que podia ser usado para pagar alguma outra coisa, mas não, preferiram pegar e transferiram, já foi transferido. Aí a gente grava o vídeo, mostra o documento, mostra tudo e o pessoal, é fake, é mentira, não sei o quê, aí não compartilha, aí, meu filho, tá acontecendo as coisas, entendeu? Tá acontecendo e vai continuar acontecendo, infelizmente. Vamos lá. Em falar em acontecer, tá aí, ó. Bolsonaro promulga texto que prevê fundo eleitoral de até 5,7 bilhões de reais. Tô falando bem locutor assim? E fique à vontade, Charleson. Quer falar sobre isso daí? 5,7 bilhões de reais para o fundão eleitoral para 2022? Fique à vontade, Charleson, porque isso ia me dar uma azia danada, meu amigo. Ó, eu, particularmente, quando eu falo no canal, eu procuro ao máximo evitar falar em questão de um representante político, né? Eu procuro sempre falar de todas as unidades políticas. Então, a gente tem o Ministério da Economia, tem o Executivo, tem o Judiciário, tem o Legislativo, e as pessoas, elas acabaram que elas ficaram, muita gente ficou doente, porque tudo que a gente vai falar sobre a decisão que está acontecendo no governo, eles acham que a decisão, a gente está falando mal de Bolsonaro, que está querendo trazer, ou a decisão... É o presidente da República. Pronto. Se tivesse então, Madre Teresa de Calcutá aqui promulgando isso, eu estaria falando dela. Pronto. Então, o que a gente precisa entender é, as decisões estão ocorrendo, elas não são só, por exemplo, com base na decisão do presidente da República, ela tem, por exemplo, todo um arsenal político ali por trás que faz com que a Câmara decida algumas coisas, o Senado pense em outra, cada um vai puxar para uma linha. O Ministério da Economia puxa para uma linha, por exemplo. Todo mundo sabe que o Ministério da Economia, que é formado lá pela cabeça do Paulo Guedes, ele é liberal. O que é o liberal? Ele é alguém que ele não... Na cabeça dele, a ideia de bonificar não existe. A ideia é de produtividade. Então, tudo o que for de bonificação, nós vamos reter ou relocar para outro lugar. O que o abono salarial é? Bonificação. O que a cota do PIS é? Bonificação. O que o 14º salário é? Bonificação. Então, tudo que... E eu falei no início do ano que eles querem acabar com o abono, para injetar no Auxílio Brasil. Eu falei isso no meio do ano. Então, a gente precisa entender o seguinte, que a cabeça do ministro da Economia é bonificação atrapalha o crescimento econômico. Por quê? Eu vou dar o dinheiro para alguém que vai gastar com alguma outra coisa. Então, eu posso pegar essa bonificação e jogar para um lugar produtivo. Então, por isso... Ou então que consiga me dar voto. Consiga me dar votos. Aí eu posso fazer também essa relocação para comprar ali votos. Então, não é que alguém é mau, ou que... Não, eu nem falo, por exemplo, eu nem falo no Bolsonaro, eu não falo nada disso. Eu mostro as decisões que estão ocorrendo ali. Aí, tanto é que eu faço questão de mostrar o papel. Para que as pessoas tirem essa ideia de que há um salvador da pátria. Não há esse salvador da pátria. O salvador da pátria somos nós. Somos todos nós juntos. É o que a gente está falando desde o início da live. Então, a gente está vendo aí, ó, por exemplo, foi um pedido de Paulo Guedes retirar os 119 milhões do seguro. Foi um pedido dele. E aí, foi um pedido dele, foi retirado e foi mandado para onde? Foi mandado para indenizações de servidores militares e civis que estão no exterior. Não, e agora estão tirando o dinheiro do aumento da Polícia Federal para realocar em outras questões políticas. E os caras estão quicando, meu irmão, é o jogo. Mas se você olhar, as categorias de militares, de policiais, de servidores, eles são unidos e são engajados na luta. O problema é que o que a gente está passando aqui, 40 milhões de trabalhadores que poderiam estar com a gente aqui, Charleson, nessa luta, não estão.
E quem está, muitos se escondem para si a informação, achando que o outro vai tirar dele. Sim. É o que a gente está vivendo. Então, Charleson, fala. Então, ó, a partir dos canais, a gente começou a conhecer sites de tribunais, começou a saber que podem ser processos feitos de graça, começou a saber o que é um CODEFAT, começou a saber, por exemplo, antigamente todo mundo achava que a culpa era da Caixa Econômica. Caixa Econômica é um agente pagador. O Isso negócio aí nasce lá na ponta, por exemplo, o abono salarial nasce com o CODEFAT. Mas o CODEFAT, ele tem 3 cabeças: empresários, trabalhadores e governo. Geralmente as votações é 12-6, porque empresário e governo se unem contra os trabalhadores sozinhos. Ou seja, essas informações a gente não sabia disso. Aí, como não sabia, a gente dizia o quê? É o governo, é a Caixa. Não, galera, vamos olhar o que está acontecendo por trás ali. Então, hoje a gente já sabe que pode fazer processo, como você mesmo muitas vezes apresenta, processo online. De graça você pode fazer. Isso aí. Olha, imagina, o quanto que o senhor não tirou dinheiro de advogado, né? Não, eu acho que é o seguinte, eu sempre falo isso aqui no canal. Brincadeira. Isso é cidadania. Nada impede você contratar um advogado. Sim. Mas exercer sua cidadania também é uma questão fundamental para mim. Boa tarde, Mitsuhiro. Maneiro o nome, viu? Bem bacana. Nakamura. Sensacional. Olha só, Charles, já que você entrou, então vamos entrar na nossa última pauta aqui. Eu já falei com vocês sobre a ADI 5090, empurrada para 22 por negligência nossa, desunião nossa. Vamos mudar isso aí, galera. Fala aí se vocês querem. Vamos nos unir, gente? Vamos nos unir? Bota assim aí. União. Revisão em 2022? Vamos pressionar o STF, mostrar para eles que o povo não é brincadeira não pode fazer o que quiser não. Temos aí o 14º salário empurrado na marra também, o ADI 5090 pelo presidente do STF e o 14º salário pelo presidente da Câmara. E agora o presidente da República sancionou aí, promulgou 5,7 bilhões de reais para o fundo eleitoral. É isso que aconteceu. Isso aí, Bio, Ramon, Maria José, André, Patrícia, pessoal, Nathalie, pessoal, isso aí, vamos juntos. E aí, com isso daí você vê, por que segurou o 14º? Tá aí. Por que segurou a revisão da FGTS? Tá aí. É só você olhar, olha o Auxílio Brasil. Giovanni, mas isso não tem nada a ver, mas para eles tem, porque eles ficam realocando esse dinheiro todo. Por que adiaram? O Charles acabou de falar aqui com a gente. Por que adiaram o abono salarial no meio em 2021? Não pagaram 2020, só pagaram um pedacinho de 2020 e não pagaram 2021. Por quê? Porque realocaram dinheiro, torraram o teu dinheiro, trabalhador, pagando Bolsa Família, auxílio emergencial e agora Auxílio Brasil, ainda estouraram o teto. Foram lá, estouraram o teto. Vou estourar o teto, me dá uma lei dizendo que eu não posso. Então, assim, é do jeito. Mas por quê? Porque a gente não está unido. Se a gente fizesse valer, são fundamentais o auxílio emergencial, sim, mas não com seu dinheiro. Eu não vou falar aqui um ditado que tem, não, né? É fácil. Fazer com dos outros é fácil, não dá. Tem que fazer com o seu, meu Deus do céu. Então, assim, deixa isso pra lá, mas é o que estão fazendo. Eu tô pagando auxílio emergencial, tô dando Auxílio Brasil, tô dando 5,7 bilhões de fundo eleitoral. Mas de onde está vindo esse dinheiro? Do FGTS, do seguro-desemprego. É de lá que eu tô tirando, do abono salarial, é de lá, ué. Tu acha que eu tô tirando da onde? Não posso sair imprimindo dinheiro. O governo não produz dinheiro, né? Ele arrecada dinheiro. Ele pega o dinheiro do povo e o povo tá calado. Verdade é essa, a gente tá doído, tá? Mas a gente precisa se unir. Eu não aturei o desaforo do que o STF, do que o presidente do STF fez com a ADI 5090. Uma falta de respeito com o povo. E uma das frases, ele é o autor do novo CPC de 2015 e ele repete muitas vezes uma frase ilustre do Rui Barbosa, que um processo
uma justiça lenta não é justiça, né? Ou seja, uma justiça tardia não é justiça. Realmente não é. E uma justiça aonde, olha, onde não fundamenta e não justifica as suas decisões juridicamente, sim, tenta o tempo todo levar para as questões políticas e não deu fundamentação nem política para segurar e sentar em cima da DI 5090. E foi o que o presidente do STF fez com a DI 5090, o Arthur Lira fez com o 14º, sentou em cima e ninguém cobrou satisfação. E ninguém foi lá buscar peitar Arthur Lira. Não deu em nada. Não deu em nada. E tanto ele estava fazendo aquilo com consentimento, inclusive, do presidente da República, que também a presidente da... os presidentes aí. A presidente da CCJ também sabia o que estava acontecendo. Então, olha aí. E aí, o Charleson colocou uma coisa muito interessante. O Charleson colocou uma coisa muito interessante, que é o Codefat. E a gente vai falar disso. Olha só, eu conversei hoje de manhã com o Charleson, a gente conversou e colocou o seguinte, gente, vamos lá para abono salarial em dobro em 2022. Fica aí comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você ainda não é inscrito no canal Doutor Equilíbrio, pelo amor de Deus, vai lá, vou deixar o link aqui na descrição. Coloca o teu link do teu canal aí nos comentários, Charleson. Só para fechar aqui, esse... Bota aí pra gente. Então, gente, olha só. Vamos lá. O presidente, em uma semana, teve que manobrar o 14º salário, teve que dar satisfação na praia, no Guarujá, para um aposentado. O Arthur Lira teve que segurar e a presidente da CCJ teve que dar satisfação na sua live sobre essa situação do 14º salário que foi empurrado para 2022 e tem um prazo muito pequeno ali para ser aprovado, que aí, como eu já falei, há uma inviabilidade técnica, jurídica, mas não política, tá? E vamos acreditar até o fim. E aí, hoje saiu, promulgado pelo presidente da República, 5,7 bilhões de reais para o fundão. E tá sem dinheiro. E aí, com isso, gente... o Charleson, ele constatou, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso pra gente, que veio do Poder Executivo, da Presidência da República, um pedido para uma reunião de urgência do Codefat logo no início de janeiro para resolver esse calendário de pagamento. A galera quer resolver. Mas, antes de você falar disso, Charles, aí você conclui com o seguinte, gente, só para você ter uma ideia, em 2018... foram 17 bilhões de reais para pagar abono salarial. Em 2019, foram 20 bilhões de reais. E aí, se a gente quer pagamento em dobro, referente a 2021, para pagar em 22, no mínimo que você esperaria seriam 40 bilhões de reais. E o que nós teremos? 20 bilhões de reais. Então, tecnicamente falando, você não consegue enxergar como pagar em dobro se a reserva que tem para pagar abono salarial em 2022 são 20 milhões, 20 bi. Só que tem uma questão, há uma inviabilidade financeira aí, técnica, mas não há uma inviabilidade política. E nós podemos, assim como Charleson, uma semana atrás, bateu que não teria calendário para janeiro e que eles só se reuniriam em março, e hoje a gente está falando aqui que já sabemos que o Codefat acabou de falar que em janeiro vai se reunir, ou seja, era uma inviabilidade que se viabilizou politicamente. Então podemos sim dizer que politicamente é viável o pagamento em dobro. Mas aí entra mais uma vez o que a gente está falando, que é a união de todos nós nessa luta. Conclui isso daí, traga essa novidade aí pra gente, Charles. Tá, então vamos lá. Novidade aqui de primeira mão aí no canal do Dr. Giovanni. Então, é o primeiro canal que tá falando para vocês uma novidade aí, não vai ser nem o meu, é o Dr. Giovanni, viu? Hoje mesmo aí o pessoal do Codefat, entrei em contato com eles, né? Aí eles passaram para mim o cronograma de reuniões, que esse cronograma ainda não está nem no Diário Oficial da União, não está no site deles, não está em lugar nenhum. Eles fizeram o cronograma
E nesse cronograma só vai ter reunião dia 23 de março, ok? Porque lá existem dois grupos, o GAT, o grupo técnico, né, de avaliações do CODEFAT, e o próprio CODEFAT, são dois grupos que se reúnem lá dentro. E aí o CODEFAT só tem reunião dia 23 de março, mas aí eles falaram que, por pedido do Ministério da Economia, eles vão se reunir de maneira extraordinária, que é a maneira urgente, né, vamos dizer assim, no final de janeiro. Só uma correção, é final de janeiro, viu? No final de janeiro, eles vão se reunir para uma reunião de emergência. Só que aí a gente já vê, é final de janeiro. Eu perguntei qual o dia exato, eles ainda não têm. Só que eles precisam se reunir final de janeiro. Eu acredito que devido ao quê? Devido à pressão. Se não for isso, não tem como. Aí eu até digo, ó, no canal lá eu lancei um vídeo sobre o calendário, porque todo mundo falava que ia sair calendário em janeiro. Os noticiários falavam janeiro, porque a resolução fala que tem que sair em janeiro. Só que quando eu entro em contato com o pessoal do CODEFAT, o que eles dizem? Só vai ter reunião em março. E aí eu já lancei no canal. Quando eu lanço, o vídeo chegou a 400 mil visualizações em questão de 4 dias. Eu acredito que aquilo ali é uma pressão popular. Ou seja, as pessoas compartilharam, as pessoas... Então, essa pressão, ela ajuda. E aí, 2 dias depois, o CODEFAT fala que agora tem que ter uma reunião de emergência no final de janeiro para definir o calendário. Se não iria ter reunião e agora tem que me reunir de emergência, alguma coisa aconteceu. Verdade. Ou seja, o povo deu uma acordada em alguma coisa aí. Aí eles vão se reunir agora, final de janeiro. Não tem ainda o dia certo, mas eles disseram que é final de janeiro, tá? E aí eu perguntei assim, quais são as pautas que vocês têm para esse dia? É somente o abono salarial. Veja só, um dia de reunião só para o abono salarial. Aí eu perguntei quais eram as programações que eles teriam para cada representante, ou seja, o que o representante do trabalhador está falando, o que o representante do governo e dos empresários estão falando. Aí eles falaram o seguinte, que por parte dos representantes dos trabalhadores, a ideia qual é? É que todo mundo receba até o mês de julho. Todo mundo. Todo mundo. Aí, todo mundo, independente de data, que a gente sabe, né? Que PIS é por data de nascimento e PASEP é por número final de inscrição, de PASEP. Então, aquela ideia de, por exemplo, aí eu perguntei, tá, e como é que está essa programação que vocês querem, né? Que, no caso, os trabalhadores estão propondo lá na mesa. É por mês de nascimento, eles falam assim, olha, nós estamos analisando, porque em 2020, teve o pagamento, em 2021, teve pagamento de janeiro a março, mas foi referente a 2019 ainda. Quem recebeu? O pessoal de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, tipo assim, tá tudo kit, todo mundo já tá pago até 2019. Então, 2020 é o que está atrasado, 2021 que vai atrasar também agora. Então, eles ainda não sabem se vão começar por janeiro ou se vão colocar 2 meses de pagamento no único mês. Ainda não sabem disso ainda. Mas já definiram, vai ter uma reunião extraordinária urgente final de janeiro e depois só vai ter uma reunião dia 23 de março, ok? Charleston, e aí eles estão aguardando aí. Essa galera precisa entender isso. A gente precisa... Ó, vai lá no canal do Charleston, vem aqui também, vem com a gente, compartilha aqui, compartilhe. O Charleston vai lançar um vídeo hoje à noite, vai lá, pega esse vídeo, compartilha com todo mundo, vai lá, interaja, entre e se inscreva aqui, porque aqui a informação é qualificada e atualizada. Com o Doutor Equilíbrio também é qualificada e atualizada. Aqui a coisa é séria. A gente está te trazendo aqui informações qualificadas e atualizadas. E aí, Charleston, a gente também pode concluir o seguinte, o circo acabou. Opa, Charleston saiu aí. O circo acabou. Daqui a pouco ele volta. Agora tem que dar pão, porque é pão e circo. Então o Campeonato Brasileiro acabou a interação. Então, olha, voltou aí. Não, né, Charleston? Aqui. O circo acabou. E aí, acabou o Campeonato Brasileiro. A gente tem que dar um pouco de pão. Só que não vou dar pão do tamanho da ADI 5090. Sim. Não vou dar pão do tamanho do 14º salário. Vou dar pão que é o PIS. Só que a galera quer o dobro. O dobro daria R$ 2.400. Seria uma grande conquista para milhares de trabalhadores brasileiros. Há dinheiro para isso? Há. Tá? A questão toda é vontade política. E como é que se define vontade política? Por mobilidade ou por movimentação da própria sociedade. E aqui, no nosso canal, no canal Doutor Equilíbrio, vocês precisam engajar nessa luta.
compartilhando essas informações. Hoje o Charleston, tu vai fazer live ou vai postar vídeo 7 horas, Charleston? Eu acredito que eu vou postar às 7 horas. 7 horas ele vai postar um vídeo, ele vai falar um pouco sobre isso também. Você precisa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Mas aqueles já estão tendo essa informação. Lá eu vou mostrar, porque aqui, como eu estou no celular, eu não consigo mostrar a tela. Eu vou mostrar o cronograma das reuniões deles, ou seja, eu já vou te mostrar a definição das reuniões do Codefat em primeira mão, porque isso ainda não tem lugar nenhum. Eles só mandaram lá para mim, ainda vão divulgar no Diário Oficial da União. Eu vou mostrar essa reunião, mas também já vai ter reunião extraordinária, final de janeiro, para definir aí, para começar a debater o calendário. Final de janeiro é para começar a debater o calendário. E a gente sabe que depois de um debate, ainda tem aquele efeito do ato administrativo, né? Que decidiu ali, mas ele no dia seguinte ele já está valendo ainda não, ainda tem aí um prazo de 7 dias. Mas, Charles, se isso for para acalmar o povo, o presidente da República dá um jeito e manda fazer isso rápido. A gente sabe da ingerência. Ele mandou os executivos da Caixa Econômica e o presidente da Caixa lá fazer flexão lá no meio de um convento, lá, de uma convenção dele lá. Vamos lá, ele faz de tudo, rapaz. Se for para angariar votos e ter mais popularidade, que é o que ele precisa. Lembrando, gente, sai dessa polaridade. A gente está falando, se tivesse Madre Teresa de Calcutá lá, se tivesse lá o Martin Luther King, o Mahatma Gandhi, o Buda, Jesus Cristo lá, nós estaremos falando. Estamos falando da figura presidente da República, que é o maior cargo de gestão da nossa federação, do nosso país. Ponto final, né, Charleson? Então, sim, gente, olha, tratamos ADI 5090, tratamos 14º salário, tratamos abono salarial 2022 e aí calendário vai sair, espera, essa informação você está tendo aqui, essa informação você vai ter com mais detalhe daqui a pouco lá no canal do Doutor Equilíbrio. Coloquei o link aí, ó, vou colocar agora para você já deixar uma outra aba aberta aí. Lá ele vai postar um vídeo e você vai ver isso direitinho. Informação qualificada e detalhada. Giovanni, cota de PIS e cota de PASEP. Acabei de postar um vídeo agora. O Charleson tem essas informações lá. E aí, eu até falei com o Charleson, olha, a gente pede para você consultar pelo app, juntar informações, mas você quer mesmo resolver isso para não ficar nesse lenga-lenga? Vai até a Caixa. Chegando na Caixa, na boca do caixa, você fala, ó, aqui está meu CNIS, o meu PIS, o número do meu PIS, o número do meu CPF, a minha identidade. Aí a Caixa vai falar assim para você, não tem nada aqui para você não. Você fala, olha, printa essa tela para mim, eu quero a impressão dessa tela. Eu não posso te dar. Você pode sim, a informação é minha. Completa essa informação aí, Charleson. Fica à vontade, meu irmão. É aquilo que a gente fala, né? Se você, qualquer lugar que você for, você pedir uma informação, naturalmente você vai querer a comprovação daquela informação, né? Então é normal que quando você chega na Caixa Econômica, os atendentes já estão orientados. É para dizer não tem. Tá, então imprima para mim a tela, por favor, para que eu possa fazer essa consulta. Para você ter ideia, o site do CNIS hoje, ele não está funcionando. Para pesquisar aquele não está funcionando. Ele funcionava antes, mas hoje não funciona mais não. Ele está lá só em erro de sistema fora de alguma coisa assim. Tá lá, você não pode dar. Não, e o app também. O app dá erro direto, Charleson. Você lembra que no dia da votação da revisão da FGTS, o sistema do STF ficou fora do ar? No dia, ficou fora do ar. Isso, foi. Porque o sistema poderia ser malhado, né? As pessoas poderiam entrar no sistema e tal, malhar alguma coisa, encher o sistema de mensagem, tirar do ar e só voltou no dia seguinte. Então, você tem que pedir. Peça lá a impressão do comprovante de que não tem, ok. Consultou, não tem, ok. Estou satisfeito agora. Mas enquanto não, ele vai acreditar numa palavra daquela, né? Vai atender dizer que não tem, pronto, você vai embora ali. Claro que não, é seu dinheiro, né? É seu dinheiro e seu direito também. É verdade. Charleson, se você pudesse pedir a Papai Noel um pedido só, o que você gostaria de receber de presente em 2022? O julgamento da ADI 5090. A liberação das cotas do PIS. O dobro. PIS abono dobrado 2022. 14º salário.
E a liberação da cota do PIS, que é lá os E a liberação 22 da lá. cota, que é a maior Entendeu? grana, é verdade. Aí tem Tem a 22 cota do ali. PIS, 22 bilhões lá, fora os atrasados dá 24,5. E aí, qual desses aí você pediria? Eu acho que pelo fato da revisão ela ser um alcance maior e as pessoas estarem vivas, muitas estão vivas em relação à cota do PIS, acho que seria talvez teria um alcance maior e seria bem melhor. Porque a E é cota do PIS, impactar, né? a cota do PIS ela é um valor quase que mediano para todo mundo. É um valor de 1.200, 1.500, quem é servidor público em torno de 3.000. E a revisão da FGTS, não, ela pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, dependendo do tempo de trabalho da pessoa, né? Então, acho que a E, revisão seria bem mais e o alcance. legal de todas essas questões que a gente falou, Charleson, a única que tem viabilidade jurídica a ponto de você conseguir entrar com um processo judicial e requerer judicialmente o seu direito é a revisão da FGTS, né? Sim, sim. O que você Ela já espera? ela ela já está toda pronta, né? Já É, está tudo certo. Só falta essa história de que não tem dinheiro, isso é mentira. No canal todo mundo já percebeu que é mentira, né? Que vê essas é. transferências de recursos saindo de lado para o outro. Não existe isso, não. Tem um impacto econômico muito grande. Toda besteira vai ter impacto econômico. Essa é a verdade. Toda Verdade, besteira vai ter impacto econômico. verdade. E aí vamos aguardar. Doutor Giovanni, seria legal se eu tivesse daqui a pouco transmitindo a votação da PEC do orçamento, que lá eles estão pontuando uma por uma, para o pessoal acompanhar. Por exemplo, agora está tendo a votação da PEC. Não tem mil pessoas acompanhando a votação. Não tem É, 1.000 sequer. Ou seja, eles vão dizer assim, ó, vamos votar, a gente está livre aqui, não tem ninguém acompanhando nada.